Mais presente na rotina dos estudantes, a inteligência artificial tem sido companheira de alunos dentro e fora do ambiente escolar ou acadêmico. A pesquisa Inteligência Artificial na Educação, realizada em julho deste ano, mostrou que 71% dos estudantes entrevistados utilizam a IA com frequência, sendo 29% o número dos que usam IA todo dia e 42% semanalmente. O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMES, e no ensino médio a realidade é bastante parecida. Pessoal, a gente está aqui na biblioteca da Escola Técnica Estadual de João Pessoa e a gente está com a galera aqui com quem a gente vai conversar sobre o uso de inteligência artificial. Eu vou falar aqui primeiro com o Sidney. Sidney, conta pra gente, você acha que já está inevitável estudar com aplicativos, com inteligência? Como está sendo isso para você? Bem, assim, para mim, eu geralmente não prefiro utilizar a inteligência artificial para criar meus trabalhos, principalmente porque eu prezo pela minha originalidade no projeto e também porque eu não confio muito. Mas, em si, a inteligência artificial pode ser muito bem utilizada, principalmente para produzir materiais para os alunos que têm deficiência. Isso é muito importante para ser aplicado na sala de aula. Então, inevitável, eu não diria que é. Provavelmente no futuro muitos alunos vão aderir à utilização de inteligência artificial, principalmente porque ela melhora ainda mais a eficiência para produzir arquivos que são muito grandes, são muito pesados para serem produzidos. Mas, é claro, não utilizando durante o arquivo todo, né? Mas principalmente para auxiliar na produção de algumas falas ou de alguns trechos que seriam muito importantes para, como é que eu posso dizer, para elencar as ideias iniciais de um projeto ou aquele que ele foca em si. Ô Sidney, o que foi que você desenvolveu dentro da disciplina do professor Renato que mais te chamou a atenção? Eu acho que a melhor parte da disciplina foi a parte da criticidade midiática, que foi, geralmente nós utilizamos para criticar todas as mídias que nós encontramos, para evitarmos erros de digitação, erros de fatos, esse tipo de coisa. Isso a gente geralmente utiliza na inteligência artificial, principalmente para identificar esses erros, esses problemas, e a gente normalmente consegue elencar os arquivos ou documentos que são produzidos por IA, principalmente com a criticidade midiática. Muito importante para essa disciplina e para, geralmente, como é que eu posso dizer, o caminho do estudante na disciplina de uma escola técnica como essa. Eu estou aqui com a Ingrid. Ingrid, conta pra gente. Tua rotina de estudo tem mudado? Por exemplo, antes tu era acostumada a estudar com livro, pesquisa em computador, vai para casa. Tua rotina de estudo dentro da escola e dentro de casa tem mudado? De fato, tem mudado, ainda mais agora que entrei para esse. É uma rotina diferente. Agora, antes era muito livro, aqui a gente realmente tem que buscar pela praticidade, afinal, aqui a gente passa nosso dia todo aqui. Então, consequentemente, a gente tem que buscar por coisas mais práticas, mais ágeis, mais diretas. Então, agora, em comparação a antes, eu acho que eu estou utilizando mais vídeos, resumos, às vezes, um vídeo que é muito longo, coloca no IA para resumir. É uma das coisas que está adentrando na rotina e é inevitável. E qual foi o aspecto da disciplina do professor Renato que mais te chamou a atenção? Ou algo novo que você aprendeu dentro da sala de aula com ele? Eu acho que foi a temática que a gente aprendeu, foi Design Thinking. Foi uma das que mais me chamou a atenção e acabou que a gente acabou desenvolvendo algo que a gente sabia parcialmente, mas não sabia o termo, sabe? É basicamente o meio da gente criar qualquer coisa utilizando da criatividade e da inovação. Foi um dos tópicos que mais me chamou a atenção, afinal minha equipe chegou até ir um pouco além, a gente chegou a desenvolver o protótipo de um aplicativo, foi muito interessante. Agora a gente vai falar com o Juan, licença aí. Juan, conta aqui pra gente o seguinte, você é estudante de vendas, no que a disciplina do professor Renato, o uso com inteligência artificial e tecnologias pode auxiliar você dentro dessa área de vendas? Primeiramente, boa tarde. Então, a aula do professor Renato da matéria disciplina, ela ajuda muito na parte de vendas por conta que entra mais no mundo do trabalho, explica mais, e além da inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem seus meios bons e ruins. Não é porque a inteligência artificial é algo novo que é 100% verdadeiro. Tem suas fake news, tem suas verdades.
e também tem um meio mais fácil, por conta dos textos, amenizar, diminui tanto o trabalho, mas ela inclui muito no meu curso justamente na parte de entrar mais na área do trabalho e explicar bem muito. E com relação à parte de estudante, né? Por exemplo, você já usou ChatGPT, usa o ChatGPT como quais estratégias para lhe auxiliar dentro dos estudos? Bom, o ChatGPT e outros, né, eu não uso muito, mas tipo, o ChatGPT é bom de usar para corrigir textos, para colocar vírgula, pontuação, acentuação, ajuda bastante na redação. Você vai treinar para o Enem, vai treinar para a redação nota 1000, você vai corrigindo seus textos e vai vendo que está errado, certo. Além de fazer umas pesquisazinhas pequenas, mas também não é só aí, a gente usa o Google e tal, para facilitar um pouco. Agora a gente vai conversar com Gabriele. Gabriele, conta pra gente quais ferramentas, aplicativos ou de inteligência artificial que você mais costuma utilizar no seu dia a dia. Certo. Boa tarde, primeiramente. E o Canva, um aplicativo incrível onde a gente utiliza essa ferramenta para os trabalhos do professor Renato, não só do professor Renato, mas como no meio acadêmico. Também tem o ChatGPT, que foi mencionado anteriormente. O ChatGPT ele tem inúmeras, ele te auxilia. A gente pode pegar textos e utilizar isso. O professor Renato ele tem uma metodologia que é uma metodologia ativa, onde a gente utiliza aquilo que a gente pesquisou e o que a gente sabe. Então, tipo, nossa curiosidade foi procurando as coisas e uma delas foi aplicativos para nos auxiliar nesse meio. Ana Beatriz, conta pra gente como é que você imagina que pode utilizar esse conhecimento da disciplina do professor Renato e também as possibilidades de uso com inteligência artificial dentro da área de vendas, onde você está se formando na escola técnica. Acredito que a IA, ela vem se atualizando cada dia mais, sabe? Eu uso bastante o Canva, porque eu gosto bastante de fazer slide e tudo mais. Uso bastante também o CapCut, porque eu gosto de fazer vídeo. E eu creio que se eu entrar numa empresa e entrar no lado do marketing, por exemplo, marketing digital, eu vou usar bastante essas inteligências artificiais, porque elas ajudam muito a subir as visualizações no Instagram, no TikTok ou no YouTube. Então, acho que quando eu trabalhar futuramente, né, trabalhar na área de vendas e entrar no mercado de trabalho, na área de marketing, isso aí vai ajudar bastante. E o que é que você acha mais interessante do que você aprendeu dentro da disciplina de educação tecnológica e midiática aqui na escola? Que você vai levar assim, eu não vou esquecer disso, foi algo que me surpreendeu. Bom, o Design Thinking realmente me surpreendeu bastante. Muitas das pessoas gostaram também do Design Thinking. O Design Thinking é basicamente uma forma de você utilizar para, tipo, pode ser para qualquer coisa. Você quiser fazer um slide, aí eu vou criar um Design Thinking. Se a gente vai criar algo, é para solucionar algum problema ou alguma coisa. Então, tem a empatia, a gente tem que pensar, né, qual é o problema, o que é aquilo. Aí vai a prototipagem. Prototipagem seria o quê? Fazer o protótipo, fazer o esboço. Fase de teste. Fase de teste é começar a testar aquilo. A disciplina de educação tecnológica e midiática é ofertada para toda a rede das escolas cidadãs técnicas integrais da Paraíba. Mais especificamente, nesta unidade, os estudantes de gastronomia e do curso de vendas aprendem aspectos relacionados à cybercultura, a como identificar informações falsas relacionadas ao uso de inteligência artificial e de como utilizar essas tecnologias para o seu futuro profissional. A gente está aqui com o professor Renato Soares. O professor Renato, ele leciona a disciplina Educação Tecnológica e Midiática, em que ele desenvolveu alguns trabalhos com os estudantes relativos ao uso de inteligência artificial, as IAs. Professor Renato Soares, conta para a gente, esse projeto começou há um ano, como foi que o senhor desenvolveu aqui? Então, Harrison, eu venho trabalhando inteligência artificial com meus alunos a partir das temáticas propostas pela disciplina de Educação Tecnológica e Midiática. Sempre que tem uma temática envolvendo, por exemplo, deepfake, fake news, entre outros conteúdos voltados para o ambiente online, assim, eu estimulo, de certa forma, que eles utilizem, que eles pesquisem e tragam sempre as experiências deles para a sala de aula. E a partir dessas experiências,
eu vou tentando fazer com que eles tenham um pensamento crítico e, de fato, identificando o que é positivo e o que não é tão adequado para o que eles querem trazer para a sala de aula. Professor, o senhor contou que fez um levantamento antes de iniciar com a disciplina, né? Antes de implementarem, o senhor fez um levantamento de quais aplicações os estudantes mais utilizavam. É o que o senhor conseguiu nesse levantamento? Então, a grande maioria dos alunos que responderam, foi uma enquete em sala, não foi utilizando nenhuma ferramenta digital, mas assim, a maioria dos alunos, acredito que por volta de 70%, 80%, já utilizava a inteligência artificial sem nem saber, de fato estavam utilizando. Ou seja, já utilizavam em rede social, esses aplicativos que aplicam filtros em fotografia, fazem montagens, enfim, outras coisas do tipo. E dentro do conteúdo programático, né, o que é que o senhor desenvolve dentro da disciplina ao longo do semestre, digamos assim? Então, estimulado entre os alunos em sala de aula, trabalhava muito com equipes. Então, cada equipe sempre tinha alguma temática. Vez ou outra, as temáticas eram iguais para os grupos. Mas a gente ia trabalhar a criatividade, e não só a criatividade, mas o processo, de fato, de entendimento, de como aquilo está sendo elaborado, se o resultado está sendo adequado para o que eles querem propor. Entender muito, assim, de tentativa e erro. E no caso da disciplina, vocês tiveram assim mais contato com quais aplicativos ou inteligências para desenvolver os conteúdos? Trabalho com o Google Sala de Aula, desde quando me entendo como professor. E para eles, eu passei logo no começo da disciplina um aplicativo chamado Canva, onde eles vão criar artes para redes sociais, vão criar slides, enfim, uma série de conteúdos. Lógico, é tudo pré-pronto, de certa forma limita a criatividade, mas eles trabalham identificando o que é um bom design, o que se encaixa ou não, digamos, nessa questão. Hoje em dia tudo tem que ter uma identidade visual. Então, na identidade visual, as cores passam mensagens, entre outras coisas. Automaticamente, eles tinham esse olhar crítico de se a imagem estava passando a mensagem adequada, se essa mensagem estava sendo percebida por quem estava, digamos, assistindo, vendo aquele material. E, além disso tudo, eles trabalhavam criando conteúdo para as redes sociais, que era uma forma de socializar esse conhecimento. E no caso das inteligências artificiais, no caso vocês trabalharam com inteligência que gerava texto, vídeo, áudio. Os resultados foram satisfatórios com os alunos? Eles ficaram dependentes dessas tecnologias? Então, eles, enquanto usuários, né, dessas ferramentas, dessas tecnologias, é uma pergunta que eu sempre faço no começo. O que é que eles entendem por tecnologia? Ou seja, a tecnologia é tudo aquilo que vem facilitar o trabalho, ou não só o trabalho, né, mas a entrega em tempo hábil de demandas. E como alunos, assim, eu até convidei alguns, né, que se destacaram, não somente pelo entendimento, mas também pela desenvoltura em sala de aula. Tá? Aí nessa perspectiva de utilizar a inteligência artificial como geração de texto, não só geração de texto, geração de imagens. Já falei, né, agora há pouco que alguns já utilizavam para a criação de slides, entre outras tantas coisas. Existem casos, não estou falando daqui especificamente, mas na sua rotina enquanto professor, o senhor já detectou, além dos bons usos, os maus usos, né? Alguém que, sei lá, faz um trabalho todo usando um chat GPT, por exemplo, ou outras questões. O que é que o senhor tem a falar para a gente sobre isso? Então, de forma bem resumida, assim, logo no início, o primeiro contato deles com a inteligência artificial, na perspectiva do chat GPT ou qualquer outra que gera texto, é de fazer perguntas como se fosse um Google, que você faz uma pesquisa. E, na realidade, o chat GPT não é para você fazer pesquisas, é para você, de fato, gerar textos. Eu sempre tento orientar que eles façam a utilização de prompts adequados, quando vai utilizar essas ferramentas que geram texto, ou seja, inserir aquilo que você quer, que você espera, né, como resposta. E tem formas de você ensinar a IA a, digamos, não a dar resultados errados, mas se eu começo a questionar ela de forma, digamos, não adequada, ela aprende essa comunicação e passa a dar resultados que venham satisfazer o usuário. Ou seja, se o usuário não souber inserir os prompts, ela vai estar dando resultados errados e aprendendo cada vez mais a piorar esses resultados. Então, enquanto alunos, eu tive muito problema em relação ao TCC.
Aqui a gente também tem trabalho de conclusão de curso, no terceiro ano, e isso foi mais o ano passado. Esse ano a gente está começando ainda as aulas de orientação, e o processo de orientação apoiado com o ambiente de sala de aula, no laboratório, a gente sofre um pouquinho disso, assim, pede para os meninos entregarem algo e rapidamente eles vêm com o texto pronto, mas sem domínio, ou seja, não tiveram trabalho de ler e de construir o texto de fato, que é o que a gente espera no trabalho de conclusão. E, professor, no caso, para vocês educadores, né, tem sido mais desafiador manter os estudantes prontos para aprender dentro de sala de aula com essas telas e plataformas que podem causar distração também? Sim, de fato, as redes sociais, em geral, elas têm uma estrutura pensada, né, o próprio algoritmo trabalhado em fazer com que o usuário fique gerando conteúdo a todo momento, com uma série de estímulos, ou seja, antes era um like, era os comentários, hoje em dia tem algumas que trabalham uma certa forma de gamificar o processo e automaticamente ganham a atenção desses jovens, e a perspectiva é que eles aprendam que o tempo deles online precisa ser produtivo. Uma hora perdida em uma rede social, ele poderia estar vendo um curso, enfim, tem uma série de coisas que eles poderiam estar agregando na vida profissional futuramente, inclusive na vida acadêmica deles. Quais são os exemplos que a gente poderia dar de bons usos, né? Além dos que o senhor já citou aqui, por exemplo, correção ortográfica, o que mais tem para a gente explorar nesse mundo que ainda está começando, né? Já é tão vasto. É algo que a gente fala sempre com eles, aqui como uma escola técnica, integrada ao ensino médio, a gente aborda que muitas profissões que esses alunos vão encarar no mercado, possivelmente estão surgindo ainda, ou seja, um tempo atrás a gente pensava no Uber como uma ferramenta, enfim, uma forma de ganhar dinheiro, né? Com a pandemia tudo isso mudou. Hoje em dia já existe carro autônomo, em outros países já existe entrega por drone, então a inteligência artificial está trabalhando por trás desses aplicativos, algoritmos, enfim, detectando o nível, o grau de interação com essas plataformas, isso tudo vai monitorando, gerando perfis. E você entendendo de como isso é pensado, assim, você passa a compreender um pouco da lógica, tanto dos softwares, das redes sociais e dessas tecnologias que estão surgindo. São outras camadas de ser e de pensar, no caso, né? É inevitável que na educação também isso não seja agregado. Sim, eu acredito que algo que falta, de fato, a ser pensado, né, nessa perspectiva, seria, de fato, formar profissionais. Assim, muito do que eu sei, ou do que eu me preparei para as aulas, assim, foi que eu busquei em redes sociais, vídeos, enfim. É uma forma de, digamos, de buscar conhecimento, de certa forma, autônoma mesmo. Assim, o Estado auxilia em vários aspectos, disponibiliza algumas ferramentas, algumas formações, mas, assim, eu acredito que não acompanha ainda. Quando eu falo Estado, eu estou falando no modo geral, tá? Isso eu não vejo, inclusive, professores de escolas particulares, colegas que eu conheço que atuam, inclusive na universidade, não tem formação adequada para isso, ou seja, uma orientação, não é apresentado ferramentas que eles podem trazer. Muitas vezes mas já é de conhecimento dos alunos. Muitas vezes a gente chega com algo a apresentar para os meninos e eles já entendem, já utilizam. Muitas coisas eu vim adquirir conhecimento por meio dos alunos, de algumas ferramentas. Então, assim, eu acredito que falta um pouco dessa instrução para que a gente possa trabalhar mais adequadamente. Professor, no caso, dependeria dessa instrução também para que os estudantes não ficassem, digamos assim, condicionados a procurar uma resposta e não pensar criticamente. Sim, sim. A criatividade, de certa forma, ela é tolhida, né, nesse processo de utilização de inteligência artificial. Quando a gente fala em algo que vai facilitar, eles perdem, digamos, muitas vezes o interesse em buscar, em descobrir esses conhecimentos que vão fazer diferença no processo criativo deles. Enquanto professor, né, eu tive algumas disciplinas eletivas aqui, recentemente trabalhei a disciplina de fotografia. Alguns utilizavam inteligência artificial para fazer melhorias em fotografias, outros, quando eu apresentava a proposta, se surpreendiam que tal aplicativo ou tal dispositivo fazia essas coisas. Então, assim, eu acredito que a inteligência artificial, por entregar muito pronto, muitas vezes, faz com que as pessoas fiquem um pouco preguiçosas nesse processo. Tá?
Fora isso, tem mais alguma coisa que o senhor queria acrescentar? Alguma informação ou detalhe que seja crucial para esse papo? Então, eu acredito que de forma geral é importante que quando a inteligência artificial venha a ser proposta ou pensada para esse ambiente acadêmico, que seja de forma igualitária, ou seja, que todos tenham acesso, que não seja algo restrito ou limitado a determinadas camadas sociais. É importante que essas ferramentas, que inclusive são gratuitas, muitas delas, sejam, de certa forma, trazidas para o convívio. Eu vejo professores, colegas, muitas vezes com receio, ou até mesmo com restrição em termos da adesão dos alunos. É importante que a gente oriente e que a gente acompanhe de perto, para que esses meninos, já, enfim, esse processo de formação, não se percam na utilização dessas tecnologias. O uso das inteligências artificiais possibilita que sistemas executem tarefas que sozinho o ser humano demoraria mais tempo para executar. E com a diferença de que não há o desgaste humano. Conforme é treinada, a IA garimpa mais informações, melhorando seu desempenho de forma exponencial. E apesar de toda a praticidade que a tecnologia oferece aos usuários, é importante estar alerta para os usos improdutivos e os efeitos da má utilização dessa tecnologia. Professor Renato, conta pra gente então, o que danado é inteligência artificial? Como é que a gente pode conceituar? Então, inteligência artificial basicamente é uma programação de um aplicativo ou plataforma que visa trazer resultados melhorados e em tempo hábil. Ou seja, vai entregar mais rápido algo que você demandaria tempo pensando, desenvolvendo, enfim, com uma série de processos, brainstorming, debate, discussão, pesquisas e, de certa forma, a inteligência artificial entrega isso de forma mastigada, mais rápida. Que nem sempre, de fato, é o que a gente espera, mas como é um resultado novo, né, acaba atraindo, agradando. E nem sempre é uma informação verídica também, né? Você tem que ter uma checagem disso. Sim, sim. Eu estava até discutindo com a professora de artes, hoje, antes hoje mais cedo. Desculpa, porque eu ia falar antes da matéria. Não, mas não tem problema, mais não. cedo ficou legal, né? Tá, então, antes da nossa gravação, eu estava discutindo com a professora sobre, de fato, se algo criado com inteligência artificial, se isso é arte ou não. Aí ficou, né, a discussão sobre como é que a gente compara o trabalho manual, digamos assim, né? De fato, o trabalho intelectual, né, por trás da criação de algo que demanda muitas vezes, tem técnica, tem uma série de coisas, e a inteligência artificial mistura tudo aquilo e traz algo novo. É muito disso, do processo de criação de texto, na parte de programação mesmo, tem inteligência artificial criando prompts de comando, gerando softwares, e, enfim, desenvolvendo linguagens. Falando em prompt, explica para a gente também o que seria um prompt. Tá. Prompt basicamente é uma linha de comando. Ou seja, você vai digitar algo, inserir uma informação, solicitando uma resposta, um resultado. No caso, quando a gente diz que a gente precisa colocar prompts mais apropriados para ter respostas mais eficazes, é justamente você elaborar uma pergunta para a inteligência que seja mais detalhada, ao ponto de vista que você consiga retirar uma resposta mais satisfatória. Explica para a gente também. Tá, então, nesse entendimento mesmo. Você vai orientar a máquina, no caso, toda a interação humana com ela é por meio de prompt. Seja prompt para criação de imagens, de texto, entre outros resultados. E o usuário, né, quando estiver utilizando essas ferramentas, vai inserir aquilo que ele espera. Lógico, dando detalhes, especificando se está adequado, se está correto. Por exemplo, quando eu insiro informação no IA pedindo para ela fazer algo, se o resultado não está condizente com o que eu espero, eu posso corrigi-la dizendo que não está adequado, que aquela informação poderia ser melhorada, que não agradou, que não estou satisfeito. Ela vai sempre tentar satisfazer, dando outras opções e fazendo os ajustes caso seja orientado. E tudo por meio de prompt de comando. A linha que a gente chama de texto mesmo, né, escrito. Professor, e para a gente finalizar aqui, quais as dicas, qual o recado que você deixa para os educadores que querem adentrar mais, conhecer mais sobre inteligência artificial, sobre o poder pedagógico dessas ferramentas? É interessante que não se fechem para as possibilidades em relação... Acredito que quando a gente trabalha com conhecimento,
tudo que vem agregar, assim, a gente nunca sabe de tudo, então sempre é possível aprender, sempre é possível evoluir. A gente trabalha uma série de ferramentas aqui na escola em termos de desenvolvimento de projetos. Aí essas ferramentas de gestão, uma que a gente sempre trabalha é o PDCA, né? Planejar, dirigir, controlar, analisar os resultados, é um pouco disso, sempre buscando melhoria. PDCA significa? Digamos, é um planejamento, né? Planejar, dirigir, controlar e agir. Agir e assim, identificando, direcionando as correções.